Há algumas frases, alguns ditados que eles marcam as nossas vidas, né? Tem muitas frases assim, até fora da Bíblia, que eu tenho isso na minha mente, que me dão um norte, uma direção, assim, em algumas questões da vida, né? Quando eu li todo o Novo Testamento pela primeira vez, acho que já falei aqui, eu era um Novo Testamento pequenininho, e eu aprendi logo de aquelas canetinhas, não tinha as marca-textos, eram as canetinhas mesmo antigas, né? Ou com a caneta, sublinhar os textos que me salientavam, assim. O fato é que, no final, eu estava com quase todo o Novo Testamento ali, tudo era bom, tudo. Mas à medida que nós vamos lendo mais uma vez, e espero que você esteja lendo mais uma vez, os textos eles já não saltam mais assim como era, de repente tu já não sublinha tanto. Não é porque o texto perdeu o seu poder, sua importância. Nós é que às vezes não prestamos tanta atenção, ou isso eu já conheço, já conheço. A verdade é que nós acabamos tomando alguns versículos, alguns versos da Bíblia como preferenciais. Acho que todos nós temos, né? Porque eles nos marcam, eles tocaram no nosso coração em algum momento da nossa vida. Um momento que você estava abatido, Deus veio e tocou no teu coração. E aquilo te consolou. Outro que trouxe alegria, uma promessa, né? E assim, consolo. Então há versos assim que marcam as nossas vidas. Eu quero lembrar alguns que conhecidos, certo? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quando foi a última vez que isso te impactou o teu coração? É uma palavra preciosa, não é verdade? É demais isso. O texto que nós conhecemos, que foi o João 3,16, que a gente tem de cor, a gente cita de cor, mas novo convertido, para mim isso aqui era demais, né? E continua sendo. E continua sendo, quando nós falarmos para alguém, isso vai ter um impacto na vida dela. Se nós lermos e explicarmos para ela isso aqui, vai ter um impacto tremendo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não deixou de ser verdade, real. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo diz: nós sabemos, eu sei que é assim, eu tenho experiência, não é? Deus age em todas as coisas para o meu bem, mesmo as coisas que eu não gosto. É uma verdade, porque é um propósito de Deus. Filipenses 4:13, eu coloquei na nova versão da linguagem de hoje, que eu gosto dessa versão, que diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, na versão mais conhecida. Mas com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Esses textos ministram a nossa vida, nos encorajam, nos confortam e tantos outros, né? Teria que citar toda a Bíblia, mas aqui uns recortes, né? Mas há versículos também que eles são assim, vamos dizer assim, como alguém disse, é como um soco no estômago da gente. Isso aqui é uma paulada na cabeça, né? Uma repreensão, algo assim que, né? Um desses há muito tempo, e tem em Romanos também 6, que é paralelo, quando diz assim: cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Mas eu não sou de Cristo? Mas Ele tem domínio sobre a tua vida? Né? Tu pode dizer: eu não sou escravo. Mas vamos ser sinceros, né? Há algo que muitas vezes nos domina. Né? Eu fiquei pensando, tirando a parte do trabalho, para alguns isso não tem importância, mas para alguns, tirando a parte do trabalho, se tirar o celular uma semana, acho que morre.
morre. Porque é algo que domina. Então cada um tem, né? Tem que avaliar aí, né? Há algo em que tu pensa o tempo todo, isso está dominando a tua vida. Se tu pensa o tempo todo, se tu pensa pouco em Deus, há algo que te toma a tua mente, teu pensamento o tempo todo, isso está te dominando. Não é? O que mais toma o tempo do teu dia? É claro que o trabalho, né, toma mais tempo do nosso dia, mas o que você se envolve mais tempo do dia? No quê? Isso pode estar te dominando. Até mesmo o trabalho possa ser um senhor na tua vida. Você é escravo do trabalho. Eu conheço pessoas que são escravas do trabalho. Se puder, elas trabalham o tempo todo, né? É uma paulada, né? É um soco no estômago, como diz, né? Mas vou ficar só com um soco hoje, tá? Não vou bater em vocês aí, tá? Fica isso aí. Deixa a Bíblia bater em você quando você lê. E tem tantas pauladas de Deus aí na gente, né? Mas tem algumas frases na Bíblia que eu digo que elas vêm como uma seta, né? E vem e atinge o nosso coração. Aquilo vem assim, pá! Aquilo vem assim, aquilo te queima, né? Aquele tipo de texto que te faz refletir. Aquele tipo de texto que também às vezes te coloca te constrange, te coloca pensando, né? Aquele tipo de texto, vamos dizer assim, te coloca contra a parede e te coloca ali porque ele exige de ti uma resposta. Não é somente tu ler, legal, não, te coloca ali agora. Tem muitos textos na Bíblia que são assim, nos coloca contra a parede, porque exige de nós uma decisão. E nesse ano, um texto que eu quero citar agora, um versículo, que para mim é uma palavra do céu, para mim, eu espero que seja para ti. E gente, não é novidade, mas Deus, glória a Deus que Ele fala com a gente, né? Ele fala com a gente. Diz assim: Ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu coloquei em cores ali para destacar, certo? Ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para Deus, vivendo para Deus, vivemos para Deus, é uma decisão. Esse texto me coloca contra a parede e exige de mim uma decisão. Eu vou viver para Deus todos os dias. Eu vou. Eu sou de Deus, não sou escravo de nada, mas eu vivo para Deus, eu vou viver para Deus. Vamos ao texto completo, ou pelo menos parcial do capítulo, 2 Coríntios 5, 14 a 21, ok? Nós não vamos ler todo o capítulo, mas esses versos aí, certo? Leia. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, e agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Não dá para sublinhar todos os versículos, né? Todos, né? São sensacionais, né? Nas duas cartas aí do apóstolo Paulo aos Coríntios, os coríntios tinham, digamos assim, uma dificuldade de aceitar Paulo como apóstolo, né? O ministério de Paulo. Eles valorizavam outros apóstolos, eles elogiavam outros apóstolos, mas o apóstolo Paulo eles apanhavam, digamos assim, criticavam ele, né? E ele não tinha todo o reconhecimento da igreja de Corinto, e ele escreve então essas duas cartas. São cartas assim, uma igreja rebelde, uma igreja que estava aceitando o pecado, uma igreja que estava passando por muitos problemas, realmente muito instrutivas as cartas do apóstolo Paulo, e continuam sendo para nós, né? E então Paulo, ao escrever aos Coríntios, eles que criticavam os métodos que o apóstolo Paulo usava para a sua missão, né? Criticavam eles de várias formas, né? Mas ele vai, digamos assim, no capítulo anterior, não colocando como uma defesa, eu não preciso me defender, há alguém que me defende, mas ele apresenta a sua integridade, a mudança que Cristo fez na sua vida, que legitimava a sua vida e o seu ministério, né? Paulo ele não se gloriava com os caras, não dava um carteiraço na igreja, né? Eu tenho isso aqui de título, não. E ele vai dizer isso, os títulos que ele tinha, às vezes considera como esterco diante do conhecimento de Cristo. Então, não vou dar um carteiraço de vocês, né? Não preciso me autoafirmar, não vou me diminuir, nem me exaltar perante vocês. E ele tinha uma firmeza na sua integridade, ele sabia quem ele era, né? Ele sabia. Então as críticas vinham, mas a defesa do seu ministério estava em Jesus. Ele apontava para Jesus. Os coríntios eles tinham muito a percepção humana, esse olhar humano no texto ali, quando fala até mesmo olhar Cristo como pela carne, né? Muito pela aparência. Apolo, né? Lá na primeira carta, Pedro, aparência, esses caras, né? E então havia isso de olhar para a aparência desse pregador. Outros, Paulo vai dizer que nem eram apóstolos, e ele era apóstolo, era diminuído por eles, né? E eles elogiavam outros, então muita aparência. Mas Paulo ele mostra que Deus olha o coração, ele olha o coração de quem está servindo a ele, né? Não a aparência, e nem os resultados muitas vezes, mas é o coração daquele que é fiel. Quando se olha todo o capítulo aí 5, né? É interessante, o pastor Wirby, ele apontou 4 pontos que, digamos assim, regiam o apóstolo Paulo. Quero só mencionar rapidamente que eu achei interessante. Ele coloca assim que, do versículo 1 ao 8, que nós não lemos, quando Paulo vai falar que esse corpo é como uma barraca, mas Cristo preparou um corpo transformado, né, glorificado, né? Então Paulo vai mostrar que vocês valorizam tanto a aparência, mas é uma barraca. Há um corpo muito melhor, que é o espiritual, né? Que é o espiritual. Então essa barraca vai se desfazer, mas nós anunciamos o mundo espiritual, o corpo glorificado que Deus tem para nós. E uma frase que o pastor colocou, eu achei interessante, dizendo assim: nenhuma tempestade atemoriza e nenhum inimigo derrota quem sabe para onde caminha. Amém? Nenhuma tempestade atemoriza e nenhum inimigo derrota quem sabe para onde caminha. Nós estamos no caminho, nós sabemos para onde nós vamos. Então Paulo ele sabia, com tantas críticas e tantas perseguições e tudo, quando você lê o livro de Atos também, ele sabia do seu chamado, da sua missão, para onde ele caminhava. Assim, então Paulo tinha essa certeza do céu, essa convicção do céu. Eu sei, né? Eu sei. A segunda ponto que regia a vida de Paulo era a preocupação que ele tinha em agradar a Cristo. Desagradava muita gente, mas ele sabia que ele estava agradando a Cristo. Era o que importava para ele. Ele queria ser uma pessoa agradável a Cristo, né? Porque também ele sabia que um dia, lá em 1 Coríntios ele vai dizer que um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então eu tenho que agradar a Cristo aqui, porque quando eu comparecer perante o tribunal, né, eu não tenho que me envergonhar. Né? Então havia, vamos dizer assim, um temor no coração de Paulo.
Ao viver neste mundo havia um temor em ser uma pessoa agradável a Cristo. Claro que ele vai dizer também que nós devemos agradar as pessoas para poder alcançar elas para Jesus, mas o principal é agradar a Cristo. O terceiro ponto que o Wilson vai dizer que nesse texto que eu li aqui, onde Paulo vai expor a questão de como o amor de Cristo nos constrange, né? E Paulo, ele constrangido por esse amor, ele ia ao extremo para poder anunciar esse amor de Cristo para as pessoas, e ele era acusado até de louco, né? Do jeito que ele era impulsivo, de toda forma. Eu quero anunciar Cristo, porque ele sentia tanto o amor de Jesus. Não é que ele amava tanto a Jesus, mas ele se sentia tão amado. Não é o quanto eu amo a Jesus, mas o quanto eu percebo que eu sou amado, que me impulsiona a viver para Ele, a querer agradar a Ele, né? O quanto eu sou amado por Cristo. O apóstolo sentia tanto amor de Jesus por ele, né? E aí nesse texto que nós lemos, verso 14 a 17, ele vai descrever esse amor de Cristo que levou ele a morrer na cruz. E ele começa o verso 15: ele morreu por todos. Ele morreu por causa do amor que ele tem. Ele morreu. Por que ele morreu? Para que nós vivêssemos para Ele, por Ele, na força dEle, não é? Nós entregarmos a nossa vida a Ele. Leemos de novo o verso 15, que já está ali. Ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No singular, eu gosto, quando esses textos que coloca no plural, eu gosto de transformar para o singular, né? Que é mais pessoal, é eu que estou lendo, né? Ficaria mais ou menos assim: ele morreu por mim, para que eu já não viva mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. É por mim. Todos é tão amplo, né? Não, é por mim. Isso me constrange. Ele morreu, ele se sujeitou aí na cruz por mim. É por mim que ele morreu. E isso, essa fé, esse crer, essa revelação, ela vai definir o sentido da vida. Isso vai definir o sentido da vida. Jesus, ele morreu para que eu pudesse viver. Que nós, o texto vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Então Jesus morreu para que nós pudéssemos viver, porque o pecado me matou, te matou, mas Jesus vem te dar nova vida, e essa vida é a vida eterna que já começou aqui. Glória a Deus por isso. Eu já estou na eternidade, né? Eu já estou na glória. Eu ainda estou aqui na antessala, digamos, né? Esperando comprar, né? Daqui a pouco vamos estar lá, né? Aos Efésios capítulo 2, Paulo vai escrever assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Nós seguimos o diabo antes de conhecer Cristo. Você sabendo ou não, você seguia. Porque seguir o diabo não é seguir uma pessoa, é os princípios que regem o mundo, que são contrários à palavra de Deus. E nós vivíamos seguindo os princípios do mundo, não é? O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente. Amém. Glória a Deus, né? E era antes, e assim seja. Nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos merecedores da ira. Todavia, glória a Deus, né? Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Glória a Deus. Eu já usei essa ilustração aqui. Imagina aquele mercado de escravos, né? Onde a pessoa que tem o dinheiro está passando e está lá, um lá do outro, e ele vai avaliar assim: esse aqui é útil para mim, esse eu vou comprar.
Abre a boca, meu Deus, a dentição. Antigamente o mercado escravo era assim, né? Vamos ver, tem força, o homem, a mulher é boa para cozinhar, vamos ver. E aí ele contratava, esse é bom lá para a roça, esse é bom para isso, não, esse não serve. Né? Aquele mercado escravo e comprava para se tornar escravo. Agora tu deixou de ser escravo daquilo, vai ser escravo mesmo. Né? Jesus, ele nos compra do diabo. O seu preço, o sangue, nós éramos escravos do diabo. Ele nos compra com o seu sangue, nos liberta, e agora vem a escolha: você quer ser escravo de quem? Você vai ser escravo daquilo que te domina, certo? Se você já deixa de ser escravo de alguém, você pode ser escravo de si mesmo, das tuas vontades, das tuas paixões, é escravo, continua sendo escravo. Ou você escolhe: eu quero ser escravo de Cristo. Um Senhor bom, um Senhor que me ajuda, um Senhor que me abençoa, mas não no sentido da escravidão. Ele deu a liberdade. Você quer agora andar comigo? Tu vais viver comigo aqui na terra para viver na eternidade. Romanos 6, 18, 22, 23, o apóstolo Paulo escreveu: vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Então, você escolheu isso? Agora você é um escravo de Deus. E a palavra não gosta muito de escravo, né? A gente gosta mais do filho. Isso é um filho, é verdade. Mas quando nós temos tarefas para fazer, a vida correta para fazer, como diz o texto, nós nos sujeitamos, é sujeição, fazer a vontade de Deus. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 2:20: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, Cristo em mim, que reflete fora, né? Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Uma outra forma de apresentar aquele versículo. Ele se deu a si mesmo por mim, e agora eu não quero mais viver eu, quero que Cristo viva através de mim. Amém, Senhor. Amém. Como nós vivemos para Cristo? Tu sabe, né? Nós olhamos para Jesus, como está registrado nos Evangelhos, vemos como Jesus viveu, e nós seguimos as suas pisaduras. Nós somos cristãos, nós somos discípulos. O discípulo tem que fazer o que o seu Senhor fez, seguir o que Ele fez, seguir os seus ensinos, viver para Ele, ser um seguidor. Olhar como Jesus se relacionava com as pessoas, como Ele tratou aqueles que estavam próximo dele, né? A dignidade humana que Ele deu às pessoas, o amor, a misericórdia. Então isso nós não podemos mais viver para o pecado. O pecado foi alguém que nos escravizou. Agora o pecado ele tem que ser um acidente de percurso, não é algo que eu viva, que eu busque, mas que infelizmente enquanto estamos aqui cairemos, mas seja um acidente de percurso. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério, né? Trouxeram ela e as pessoas colocaram ao redor para apedrejar ela, e na verdade eles criaram uma situação para ver se conseguiu pegar Jesus. Não é quantas outras tinha adultério e tal, coisa, né? Não, mas aquele foi um caso para tentar Jesus ali. Trouxeram ela, foi pegar adultério, a lei diz isso, apedreja. E o que tu diz? Todo mundo com as pedras, você conhece o texto. E Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se todos atirassem ao mesmo tempo, não apareceria, né? Mas quem for o primeiro a atirar? Quem vai ser o corajoso para atirar a primeira pedra? Não? Tu vai atirar? Ninguém? Então vamos largar as pedras no chão e falar: os últimos que se foram embora foram os jovens, né? Porque os jovens são mais sangue quente, mais impetuoso. O mais velho a gente já é mais, né? Não, realmente, né? Mas o que eu quero destacar é o seguinte:
Jesus estava ali escrevendo no chão. Jesus, diz o texto que Jesus pôs de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. O milagre da salvação ali, do perdão dos pecados acontecendo, né? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora é uma condenação eterna. Ali foi uma absolvição da lei, ali. Mas agora é uma condenação eterna. Mas Jesus vai dizer para ela: agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu não te condeno, está perdoado. Mas cuide, não siga esse mesmo caminho. Não viva nessa história da tua vida. Abandone essa vida de pecado. Amém? No nosso texto básico aí, verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Texto que nós conhecemos muito também, né? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas velhas ficaram para trás. Amém? Nós podemos pensar que ficaram para trás os pecados, né? Os pecados que eu cometi ficaram para trás. Os problemas que eu já vivenciei ficaram para trás. Mas também devem ficar para trás aquilo que antes buscávamos como propósito de vida. Aquele que pega o arado não olha para trás. Não voltar à prática, vou pescar de novo como os discípulos. Não, eu estou indo aqui. Ficaram para trás aquele propósito que tinha de vida, que era a felicidade humana, que era a satisfação das coisas do mundo, a satisfação da existência, as minhas conquistas. Não, isso ficou para trás. Agora a nova história, a tua satisfação é Cristo, não aquilo que Ele dá, mas a pessoa de Cristo. Em Cristo nós temos um novo propósito, um novo rumo, um novo estilo de vida, né? Uma nova visão do mundo, da vida, um objetivo diferente do que nós tínhamos antes. Porque nós somos regidos agora não por nós mesmos, mas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Uma das bases para o casamento, alguém perguntou um dia para nós, né, para mim, para a Ivone, um dos princípios para o casamento dar certo. E eu disse, uma das coisas é a renúncia. É renunciar à vontade própria. Um renuncia, outro renuncia. O valor da renúncia, né? A renúncia. Muitas vezes a gente tem que renunciar. E a vida com Jesus, vamos dizer assim, é como um casamento, um relacionamento, em que nós vamos, para viver com Jesus, nós vamos precisar renunciar a coisas, desejos, vontades, né? Alvos, sonhos, projetos, porque na crença de que Ele tem é melhor para nós. Porque se nós não entendermos e crermos que o que o Senhor Jesus tem para nós é melhor do que os nossos planos, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, porque não está acontecendo do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei. Mas quando eu entendo qual é a direção de Cristo na minha vida, a palavra de Deus, eu me ajusto a ela. E aí eu me sinto mais conformado, me conformo, né? Me moldo à direção que Deus tem. Porque Jesus, Ele não existe para fazer as nossas vontades, né? É nós que precisamos ajustar a vida dele. As renúncias que Jesus requer de nós são para o nosso bem, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? É assim. Há um provérbio popular, eu acho que vocês vão completar ele, que diz assim: não deixe para amanhã o que tu podes fazer hoje. Esse provérbio, de uma forma diferente, acho que foi escrito por Saião, se não me engano é o Saião, que diz assim: não deixe para amanhã o que tu podes deixar hoje. Renúncia. Deixe hoje. Não deixe para amanhã o que tu podes deixar hoje. O que precisa deixar hoje? Uma preocupação? Uma raiva? Eu tenho que deixar isso hoje, não é amanhã. Eu vou guardar uma mágoa. Está magoado. Um dia eu vou perdoar. Deixe hoje. Um medo. Um pecado. Deixe hoje. O que você precisa? Não deixe para amanhã o que tu pode deixar hoje. A culpa. Deixe hoje. Liberte-se hoje. Amém?
Quem percebeu, no início da mensagem eu citei que o pastor Wesley, ele faz referência a 4 pontos em cima do texto e eu citei 3. O quarto é referindo-se à a convicção que Paulo tinha da sua missão. Isso guiava, ele era convicto na sua missão, né? E o verso 20 diz assim: somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Ou seja, essa mensagem da reconciliação, né? Onde Deus, por intermédio de Cristo na cruz, reconciliou-se com o mundo e está disposto a salvar todos aqueles que creem em Cristo. Essa é a mensagem de reconciliação. Deus quer se reconciliar com as pessoas. Foi nós que brigamos com Deus, foi nós que recusamos a Deus, mas Ele toma a iniciativa. Vamos nos acertar? Eu vou morrer por você na cruz para nós nos acertar, para nós haja paz entre nós, paz com Deus. Essa é a mensagem que nós devemos anunciar, de regeneração espiritual para as pessoas, e não de uma reforma da vida, de uma reforma social, ainda que é importante, porque uma pessoa que crê em Cristo, ela tem uma vida transformada também socialmente, né, nos relacionamentos, mas é uma transformação, não uma reforma que Cristo quer fazer em nós, né? Vai chegar ao final aqui. Imagine que tem um oleiro aqui, oleiro é aquela pessoa que pega o barro e molda o barro, né? Então, essa pessoa, o oleiro está moldando um boneco de barro. Ele moldou aquele boneco e o boneco está aqui em cima, certo? Não é uma ilustração perfeita, toda a ilustração é incompleta, mas ele está aqui em cima, e aquele boneco, por um descuido, ele caiu. Só que esse boneco, ele caiu lá, ele não tem capacidade, ele não tem poder em si para voltar aqui. O plano do oleiro era aqui, o projeto do oleiro era aqui, mas o boneco caiu desse plano. E ele em si não tem capacidade de voltar para cá. O que tem que acontecer é o oleiro ir lá, que tem o poder, e talvez descer de rapel aqui, né? Ir lá buscar e agora subir e trazer de volta ao lugar que deveria estar, que estava caído. Trazer de volta para a mesa. E agora o boneco de barro caiu ali, alguma sujeira vai pegar nele, alguma pedra vai cravar nele, e o oleiro vai ter que agora trabalhar ele de novo, vai ter que tirar as pedras, e vai ficar marcas, vão ficar cicatrizes na vida desse boneco, porque algumas vão ter que trabalhar profundo para tirar as impurezas que sujaram ele, né? Então, precisa ser trabalhado de novo. Assim acontece conosco, né? Deus nos criou com um propósito, com um objetivo, com um amor, e nós caímos disso. Mas Deus se abaixa, Ele vem e nos ergue e começa a restaurar nossas vidas. Quando nós convertemos, Deus começa a trabalhar em nós, gente. Essa transformação, e algumas coisas Ele vai ter que cravar fundo e tirar algumas coisas que nós pegamos na época de não crente, alguns pecados que vêm grudados, alguns pecados de estimação que a gente gosta tanto, né? Deus começa a trabalhar e vai ter que trabalhar no nosso interior, vai mexer no nosso mundo. Podia mexer no exterior mais do que no interior, né? Mas tá bom. Mas Ele vai tirar as impurezas das nossas almas. Ele vai mexer. Ele vai deixar a cicatriz. Uma cicatriz é uma ferida sarada. É uma ferida sarada. Ele vai mexer, vai doer, mas vai sarar. Ele mesmo vai sarar. Perceba até onde Deus vai para te salvar. Ele vai, né? Deus primeiro Ele sujou as mãos ao criar o homem. Ele sujou, o Deus que se sujeitou a vir a sujar as mãos no barro para nos criar. E depois Jesus assume a sujeira do meu pecado na cruz. Deus vem e se suja para nos limpar. Jesus assumiu a sujeira, o nosso pecado, ao morrer na cruz. Agora esse boneco que é restaurado, tem vida, e ele vai ter que decidir se vai viver nesse projeto que Deus tem ou vai viver para si mesmo.
a escolha que nós temos. Mas lembre que a vida não é dele. Ele foi formado. A vida não é tua, você foi criado por Deus, formado por Deus. Deus te deu a vida ao tu nascer e Ele continua te dando vida. O apóstolo escreveu em Romanos dizendo: pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor, que está vivo pela vontade de Deus. Se Ele quiser, hoje pode ser teu filho aqui na terra. Se Ele quiser. Isso deveria gerar temor no nosso coração, não é? Mas por outro lado, estou nas mãos dele, me gerar ânimo, alegria, porque eu pertenço a Ele. Um dia, no meu caso, há muito tempo atrás, um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. E nós dissemos: eu te entrego a minha vida a ti, Jesus, eu te entrego. A minha vida é tua. Nós dissemos isso um dia. Nós, naquele tempo, nós não dissemos somente: tu és o meu Salvador, mas eu imagino e eu espero que você tenha dito também: tu és o meu Senhor. E ao dizer isso, isso tem reflexo na terra e no mundo espiritual. O mundo espiritual sabe que agora tem um Senhor poderoso na tua vida. Então tem reflexo isso, não só Salvador, mas Senhor. A pergunta é: você se arrepende de ter entregue a tua vida a Jesus? Ter feito essa entrega, de ter reconhecido Ele como Salvador e como Senhor? Tu se arrepende? Não, eu não, nunca, né? Porém, o arrependimento, às vezes, ele não se evidencia com uma afirmação: eu não creio que eu fui me tornar crente, né? Mas ele se apresenta na forma como eu vivo, através das nossas atitudes, através de como que Jesus se manifesta. Ele é o meu Senhor mesmo. Como que ele se evidencia como Senhor? Pelas minhas atitudes, como que eu me relaciono com Ele. Ou eu ajo por mim mesmo, ou eu sigo ao Senhor. Não consultamos em nada. Jesus declarou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? A minha oração diária é: ensina-me, ajuda-me, Senhor, a viver para Ti. Porque viver para mim eu sei muito bem. Eu sei viver para mim. Mas ensina-me a viver para Ti. Viver para os meus desejos, para as minhas vontades, eu sei muito bem. Não preciso que ninguém me ensine, mas agora viver para Deus é uma escolha diária. É uma oração. É um pedido, é uma submissão, é uma decisão. Que essa decisão realmente permaneça, porque ela é que define a nossa vida. Tu vai ter que decidir se a tua vida vai ser guiada por Jesus, ou pelo blog, ou pelo Instagram, ou pelo jornal, ou por um livro que alguém escreveu e talvez essa pessoa está mais perdida que tu. E tu tem Deus que te dá a palavra, que dá a direção para a tua vida. É uma escolha. Em quem tu vai crer? Na palavra, nesse Deus, ou uma ideologia, uma filosofia de uma pessoa pecadora igual a você? Ele morreu, Jesus, por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.